dia que a oração da Virgem Maria, com muita fé, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, São João Paulo II, Santa Faustina. Gente, vamos sentar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 31, versículo 34. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Quem está com a Bíblia, diga amém. Quem veio sem Bíblia, diga misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, diga eu mereço o purgatório. Vai ninguém ter coragem de falar. Se você tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, você merece o purgatório. Agora, se você tem celular, sabe ler e não comprou uma Bíblia, merece o inferno. Não? Não é possível, né, CD? Dá 400 no celular e dá 40 numa Bíblia. Jeremias 31, quem achou, diga aleluia. Gente, Jeremias é a Bíblia no meio. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantos, Sabedoria, Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Está antes das Lamentações, depois de Isaías. Amém? Na Bíblia da Ave Maria, página 1079. 1079. Jeremias 31, 34. Então, ninguém terá o encargo de instruir seu próximo, seu irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor, pois a todos perdoarei as suas faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Vamos repetir isso aí? 1, 2, 3. Pois a todos perdoarei as suas faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus. Palavra do Senhor. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Se essa palma foi para a palavra de Deus, você vai tudo para o purgatório. Vamos aplaudir a palavra de Deus, gente? Misericórdia. Presta atenção. Olha para mim, diante desse versículo, eu queria que você aprendesse duas coisas importantes sobre Deus. Primeiro, repita comigo: Deus deseja me perdoar muito mais do que eu preciso pedir perdão. Olha para cá. São João Damasceno dizia que você não deseja tanto perdão de Deus o quanto Deus deseja te perdoar. Só que tem uma coisa interessante. Esse texto está dizendo que eu perdoarei a sua culpa e nunca mais me lembrarei dela. Pecado confessado é pecado perdoado, jogado na misericórdia e esquecido. O cardeal Vantuan falava que o que fazia ele mais amar Jesus Cristo eram os defeitos que Jesus tinha. E um dos defeitos de Jesus é que Jesus era fraco de memória. Ele estava pregado na cruz, tinha um bandido do lado dele, ele esqueceu os pecados do bandido e falou: hoje estarás comigo no paraíso. Se tem uma coisa que Jesus é, a memória de Jesus não guarda seu pecado nela. Por que eu estou pregando isso aqui? Olha, o que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa é a recordação que você carrega dos pecados que você já cometeu. Deus já pagou o seu pecado com misericórdia. Na graça dele você já está perdoado. Mas o problema é que você não se perdoa pelo que você fez. O que é a culpa? A culpa é quando eu não me perdoo por aquilo que aconteceu no meu passado, por minha própria culpa, por culpa de alguém, e eu fico remoendo aquilo. Talvez eu já me convertei, eu já vi pessoas que confessam o mesmo pecado 10 vezes e ainda fala: será se Deus vai me perdoar? O problema não é Deus, o problema é você. Porque Deus, a primeira vez que você chegou lá arrependido, Deus já te perdoou. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu falo muito no livro. A coisa mais bela de Jesus na Bíblia é porque Jesus nunca fez uma pergunta a respeito do passado de ninguém.
Jesus nunca perguntou o passado de Mateus, o passado de Madalena, o passado de Zaqueu, o passado da Samaritana, o passado do bandido, o passado de Pedro, o passado de João. Por que que Jesus não perguntou sobre o passado? Porque para Jesus não interessa quantas vezes você caiu, interessa que você se levantou e está aqui na minha frente para escutar essa pregação em nome de Jesus. Para Deus, aprenda. Para Deus não interessa quantas vezes você caiu, interessa quantas vezes você pode se levantar. Deus não trabalha com aquilo que você errou na vida. Deus trabalha com aquilo que você pode acertar na vida. Para Jesus não interessa quantos pecados você fez, interessa que você se arrependeu e está disposto a se levantar. Meu irmão, coloca uma coisa no seu coração: quem te acusa do demônio, do pecado, é duas pessoas, ou o demônio ou você mesmo. Deus não. Se tem uma coisa que Deus não sabe fazer, é acusar a gente dos nossos pecados. Aliás, eu falo isso no livro, eu gosto de citar nas pregações, que a diferença de Jesus e o demônio é uma coisa só: o diabo sempre está na esquina, com o dedo apontado para o seu passado, para te relembrar aquilo que você foi, aquilo que você errou e aonde você caiu. Jesus sempre está na sua frente, com a mão estendida, para te dar misericórdia, te levantar e te ensinar a acertar de novo na vida. Gente, a coisa mais bela de Jesus é essa: ele não olha para o seu passado, ele não olha para aquilo que você errou. E aí eu quero falar, por que eu chamei os casais para rezar aqui? Porque não sei se você sabe, mulher não esquece, mulher arquiva. Ela mete o dedo na cara do marido e fala: pensa que eu esqueci? Esqueci não. 29 de junho de 2005, se lembra? Na casa de sua mãe, a vergonha que me veio passar, e eu me lembro como se fosse hoje. Pode aplaudir, que eu acho que as mulheres entenderam. Se tiver uma mulher do seu lado, diga para ela: mulher não esquece, mulher arquiva. Com quem eu aprendi isso? Com a minha avó. Porque eu fui educado pela minha avó, e vara da infância e juventude. Vovó era juíza. Era uma de goiabeira, uma de marmelo, uma de fedegoso. E para piorar, lá em casa, você mesmo pegava o cipó para se apanhar. E era tudo. Aí se aprontava, minha avó falava: menino, eu vou pôr a mão no você me paga. Você tornava aprontar, ela falava: menino, eu te conserto, nem que se for na pancada. Você tornava aprontar, ela falava: você vai ver o dia que eu pôr a mão no você. Aí passavam 6 meses, ela mandava você buscar o cipó. Ô, mas Nossa Senhora, era duro. Você pegava aquela moitinha de fedegoso, você pegasse um fino, ela mandava você buscar 2, era pior, põe com os 2. Você pegasse um grosso, o miserável não quebrava de jeito nenhum, gente. Tinha que ser um cipó equilibrado. Aí você chegava com o cipó, entregava ela. Ela pegava você com um bracinho e falava assim: essa por aquele dia, você lembra? Essa por aquele, você lembra? Essa. E eu falava: meu Deus, como é que essa perna lembra de tudo isso, gente? Já tinha passado há 6 meses. E cada varada ela fazia questão de me recordar. Você lembra? Mulher não esquece, mulher. Vocês estão rindo, isso é para chorar um negócio desse. Por isso que Deus não se parece com as mulheres, porque Deus não fica recordando a gente erro do passado. O pecado perdoado é pecado apagado no oceano da divina misericórdia. Aplauda essa verdade. Esse é o nosso Deus. Eu peço a vocês, olha aqui. Inclusive o sentimento de culpa é um perigo, porque o sentimento de culpa leva uma pessoa ao desespero, a duvidar da misericórdia. Quando você confessa o mesmo pecado 2 vezes, você está duvidando da misericórdia. Você está duvidando se Deus te perdoou. Aí, meu querido, duvidar da misericórdia é desespero. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então eu quero pedir para você nessa pregação, nessa oração que vamos fazer. Deus trouxe você aqui, eu quero te dizer com voz de profeta. Eu não vim aqui ensinar você a acreditar em Deus. Eu vim dizer que Deus ainda acredita em você. E se você não tinha dado uma chance para você, Jesus está te dando uma nova oportunidade hoje de dar uma chance para si mesmo. Deus não trouxe você aqui para jogar os erros do passado na sua cara. Ele trouxe você aqui para colocar o seu passado na misericórdia, te levantar e você ser uma nova criatura a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? É para isso, gente. Coloca no seu coração. Cura interior, gente, não é passar a mão na cabeça, não é fazer você chorar. Não, cura interior é uma decisão de olhar para o meu passado com os olhos da divina misericórdia. Tanto que nos capítulos eu falo que cura interior é transformar dor em amor. É você olhar para o seu passado, pegar a pior desgraça e transformar em graça, a pior miséria e mergulhar na misericórdia e transformar aquilo em testemunho para outras pessoas. Isso é cura interior.
Cura interior não é você ser vítima do seu passado. Cura interior é você ser autor da sua história com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente aí que parece um museu, só vive principalmente as mulheres. As mulheres têm as virtudes, gente. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro às mulheres, porque se aparecesse para homem, não contava para ninguém, para a mulher contou para todo mundo. Sabia dessa? No outro dia, Jerusalém inteira estava sabendo, ressuscitou. Porque a mulher não guarda o milagre, ela conta para todo mundo. Jesus é especial. Pois, ela apareceu na Madalena. Na Madalena ia ficar tremendo. Não, ela contou até para o rei Herodes que Jesus tinha ressuscitado. Mulher esparrama. Mas, por outro lado, a mulher tem emoção. E por ela ser mais emotiva do que o homem, ela guarda a culpa com mais facilidade. Ela é ansiosa com mais facilidade. Ela se magoa com mais facilidade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Agora tá. Como eu me libertar da culpa? Primeiro eu preciso mostrar para vocês aqui rapidinho as atitudes que geram culpa em nós. Repita comigo: um erro contra Deus, contra os irmãos ou contra nós mesmos. Vamos lá. Existem muitas pessoas que carregam culpa, por exemplo, por causa de abuso sexual. A menina foi abusada, ela cresce, o rapaz foi abusado. E aqui tem um problema sério. Olha a dor como que é, gente. A pessoa que passa por um abuso na infância ou na adolescência, para cada 100 meninos, um conta. Para cada 10 meninas, uma conta. Quanto mais essa dor está enterrada dentro dela, ela pode ficar depressiva, ela carrega essa culpa, ela tem dor do corpo, ela tem dor de si, ela não tem vida conjugal bem com o marido, porque cada vez que ela une com o esposo, ela associa a imagem que ela passou na infância, ela vai ter uma rejeição profunda de homem enveredar por lesbianismo. Quanto trauma isso dá na vida de uma pessoa? Quanta menina eu já atendi que não gostava de tomar banho, que para ela o corpo dela era totalmente sujo e impuro. E o pior, vocês não sabem, quando uma pessoa é abusada por padre ou por pastor, gente, a pessoa cria mágoa de Deus. No seu caso, o ateísmo. O que é mágoa de Deus? Se Deus usa esse homem para transformar o pão no corpo e no sangue dele, como é que Deus deixou esse homem fazer isso por mim, gente? Ô meus queridos, eu já tive a oportunidade de ouvir várias pessoas que foram abusadas por padre vir desabafar com a gente. É uma dor, gente, que você chora no lugar da pessoa. É a dor que a pessoa não sabe se é melhor morrer ou se é melhor viver. Porque você destrói a pureza, a inocência da pessoa. Quanta menina acelerou o processo da sexualidade. Moças viciadas em masturbação por causa de abuso sexual. Mulheres com problema sério na sexualidade por causa de abuso sexual. Meninos com problema sério por causa de abuso sexual. Enterrado dentro do coração. E o pior, quando vem de padre ou de pessoas religiosas, gira-se uma mágoa contra Deus. Aí que é mais grave ainda. Eu já atendi pessoas que a oração dela era: Deus, eu te odeio, Deus, eu te odeio. E não era um demônio não, porque na cabeça dela Deus era o culpado por aquilo que tinha acontecido, gente. Olha a dor, meu Deus. E isso fica internalizado. E aí por que o abuso sexual gera culpa? Que a pessoa começa assim, ó: por que eu não contei para papai? Por que eu não contei para mamãe? Por que eu não falei para fulano? Por que eu deixei essa pessoa fazer comigo? Porque o pior é que às vezes o abusador põe na cabeça dela que a culpa é dela. E a pessoa carrega essa culpa para sempre. Gente, eu estava contando para você ver. Nós temos um amigo nosso, Feliz de Cura. Um dia o Jean vai trazer ele aqui para pregar isso comigo, que nós vamos fazer depois um encontro mais aprofundado para continuar esse livro. Esse senhor foi abusado, estuprado com 11 anos de idade. E ele carregou essa dor 60 anos. Nunca tinha contado para ninguém essa dor. Eu estava contando para o Celito que ele foi pregar comigo em Americana. A primeira pregação era dele. Quando ele acabou a pregação, quando ele parar do retiro e ir embora. Porque um dia ele chamou a esposa dele, ele é fundador de uma comunidade, já recuperou mais de 10 mil homens das drogas, e aquela dor internada dentro dele. Ele abriu o sacrário, porque a casa dele tem a capela com Jesus dentro da casa dele. Ele disse para a esposa: quem chegar hoje, não me chama, porque hoje é o Jesus, vamos bater um papo sério. Ele abriu o sacrário, colocou Jesus lá, abriu a Bíblia em Isaías 53, leu o texto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e ele disse: as nossas dores, e pelas suas chagas nós somos curados. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor assumiu a minha dor, mas eu quero perguntar para o Senhor: aonde está na Bíblia que o Senhor passou o que eu passei? Aonde está na Bíblia que o Senhor foi abusado, Jesus? Aonde o Senhor viveu comigo? Como é que o Senhor assumiu a minha dor se o Senhor não passou por isso, Jesus? Aquele senhor, com mais de 70 anos, ficou 8 horas adorando Jesus na Eucaristia.
E depois de 8 horas, ele ouviu uma voz. E Jesus disse para ele: meu filho, eu passei pelo que eu passei, o que você passou. Ele disse: Jesus, eu não entendi. E ele teve uma visão. É como se o Espírito Santo ele levasse ele aos pés da cruz. E ele viu na hora que o soldado meteu a lança no peito de Jesus. E Jesus disse: meu filho, na hora que aquela lança entrou no meu peito, na ponta daquela lança, eu carregava a dor de todas as crianças que foi abusada sexualmente como você. Como aquela lança entrou no meu peito, eu curava todas as pessoas que foram penetradas sexualmente. A cura da sua dor está na ponta da lança que entrou no meu coração. Aplauda-se Jesus, gente. Ele tomou a nossa mão. Só para ter uma ideia, o abuso sexual é uma coisa tão dolorosa que ela pode levar alguém a um suicídio. Eu não sei se você sabe, essas mulheres que foram abusadas pelo João do Capeta, lá de Abadiânia, 30 já se suicidaram. Porque não aguenta, gente. A dor é demais dentro do coração da pessoa. E a pior dor, claro, se você passou por isso, eu falo livro primeiro, você vai ter que ir diante dessa pessoa, assim, no coração, diante de Deus, e dar o perdão a ela. Mas depois você precisa se perdoar e aceitar a sua história. E digo para você, transformar a sua história em testemunho para levantar outras pessoas. E aqui no livro tem vários testemunhos assim para te ajudar a superar isso. Mas tem uma segunda dor, gente, que a gente comete. É as moças que perderam a pureza do casamento, ou as mulheres que já casaram grávidas, gente. Eu fui atender uma senhora em depressão, que ela disse para mim assim: nós éramos 5 irmãs, todo mundo em casa casou virgem, todo mundo chegou bonitinho no casamento, e eu desonrei meu pai e minha mãe e casei grávida. Eu já tenho mais de 10 anos que a minha mãe morreu, mas eu nunca me perdoei, que a mamãe sempre dizia para mim: você foi a única que desonrou a nossa família. Eu nunca me perdoei pelo que eu fiz. Você atende meninas lindas dentro da igreja, que porque talvez até era de igreja, eu ouvi umas pregação rasa, né, Celito, que não tem coragem de falar as verdades. A menina começou a namorar e perdeu a pureza, se entregou. Aí ela cai no encontro, ela é batizada no Espírito, ela ouve a verdade. Aí ela começa: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu tinha que perder a minha pureza? Por que isso ia acontecer comigo? Por que esse rapaz... E ela começa a se corroer por dentro, gente. Quanta menina eu já atendi depressiva, que tem nojo do próprio corpo, porque namorou um rapaz e perdeu a pureza e não se perdoa pelo que fez. Não tem tempo de aprofundar, vou dar outro exemplo, o livro aprofunda isso melhor: o adultério. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar um encontro na Bahia. Vixe Maria, está gravando ao vivo. Aí a gente esquece, né? E aí, tinha um casal ministrando oração de cura comigo. Quando eu acabei a pregação, o marido chegou chorando e disse para mim: eu tentei suicídio essa semana. Eu disse: por quê? Ele falou: eu sou casado há 15 anos. A minha mulher é aquela que você viu ministrando. A minha mulher é a melhor esposa do mundo, irmão. É uma mulher maravilhosa, é uma mulher linda. Eu não merecia uma mulher dessa. Mas eu, com 3 meses, eu traí minha mulher. 3 meses de casado. E ele me disse: nós temos 3 filhos, irmão. E eu conheço a esposa que eu tenho. Se eu contar isso para ela, ela já me disse: eu sabia que você me traiu, eu nunca te perdoo, e o casamento está acabado, eu vou viver só com Jesus, mas eu não aceito você nunca mais tocar em mim e ver nossos filhos. Eu conheço a mulher que eu tenho. E o pior é que ela pega o microfone e fala para todo mundo: meu marido sempre urrou a calça e foi fiel a mim. E eu sei que isso não é verdade, irmão. Irmão, me ajuda. Eu perguntei: você já se confessou? Já confessei isso umas 30 vezes, irmão. Mas ele não se perdoava, gente. Eu quero dizer para você, pode ser que tenha muitos homens aqui na minha frente, ou muita mulher, que carrega essa dor no coração. Quando você tomou a consciência da desgraça que é o adultério. E aí também aproveitar que está falando, que tem gente que está achando que o adultério é normal. Vou contar só uma coisinha para você. Se você um dia for para a Itália e querer entrar na máfia italiana, a máfia italiana é igualzinho o PCC. Você fica tete a tete com o chefe da máfia. E sabe o que ele fala? Seu nome? Celito Garcia. Casada há quantos anos? 30. Cá para nós, tete a tete, homem a homem. Você já pegou outra mulher anunciação? Você já traiu ela? Se a sua resposta for sim, você não entra na máfia italiana. Ele te fala: se você não foi homem para ser fiel à mulher que Deus te deu, você nunca vai ser fiel a mim dentro da máfia. Pode ir embora, você não serve para nós. O homem que trai a mulher é pior do que traficante da máfia italiana. Pode aplaudir, se entender. Olha a gravidade disso. E eu não estou falando isso aqui para jogar na sua cara. Porque talvez você caiu, você falhou, você errou. Procura um padre, se confessa, se levanta, mas se perdoa, meu irmão. Porque senão o demônio sempre vai ficar. Aí pior, quando é o homem que trai, ou a esposa que trai, mas o pior quando é a menina nova que se envolve com o homem casado. Ah, minha Nossa Senhora. Eu fui atender uma moça da renovação, eu estava
Eu era amiga de um rapaz que era pregador, ele me ajudava, me orientava, irmão. E no momento de carência, brigado com a esposa, eu acabei tendo um caso com ele. E eu acabei com o casamento dele. Irmão, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Percebe, gente? E a culpa vai corroendo. E você pergunta, filha, você já se confessou? Irmão, eu já me confessei. Mas quando eu olho para mim, eu me sinto no lixo, que eu fui responsável pela destruição do matrimônio. E a culpa vai corroendo a pessoa. Vai corroendo. E se essa pessoa não se perdoa, essa culpa pode virar uma depressão, essa culpa pode virar uma revolta, essa culpa vira um ódio contra ela mesma, e ela pode dar o fim na vida, porque ela não se perdoa por aquilo que ela cometeu na história. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então repita comigo, Senhor Jesus, eu preciso me libertar de todo sentimento de culpa hoje aqui. Dai-me essa graça, Senhor. Me liberta da culpa, para a glória do seu nome. Até aqui vocês estão entendendo? Diga amém. Eu não posso aprofundar, mas olha aqui. Existem muitos jovens que não se perdoam por experiências homossexuais, por exemplo. Talvez o menino, a menina na adolescência, por curiosidade, fez atos com pessoas do mesmo sexo. Ah, meu Deus, quantos casos eu já peguei. Eu me lembro que eu estava em Juazeiro do Norte, na saída do ginásio, que estava pregando, uma moça casada me disse, Deus me ajuda. Eu disse, o que foi, filha? Ela disse, dos 14 aos 17 anos, eu namorei 3 anos com uma moça, mas eu não era lésbico, eu fazia aquilo por revolta do meu pai e da minha mãe. Aos 17 eu fui com liberação, fui batizado no Espírito, encontrei um rapaz, namorando 3 anos na castidade. Mas eu tenho vergonha de dizer para o meu marido que eu namorei uma outra mulher. E eu falava para o meu marido que eu era virgem, que eu era pura, mas não era verdade. Eu era pura, eu não ia envolvido com outro homem, mas eu tinha, como é que eu ia contar para o meu marido que eu perdi a minha pureza com outra mulher? Imagina a dor dessa menina, gente. Ela se sentia um lixo, ela se achava um nada. Então eu quero dizer para você hoje que talvez Jesus trouxe você aqui justamente para tirar a dor da culpa do seu coração. E talvez Jesus hoje quer olhar nos seus olhos e dizer o que ele disse àquela mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu não trouxe você aqui para te condenar. Eu trouxe você aqui para estender a mão, te amar, te levantar e dizer que você vale cada gota do meu precioso sangue derramado no alto da cruz. Esse é o seu valor. Bora aplaudir mais forte sempre, Deus. Esse é o seu valor. Outra coisa que gera muita culpa nas pessoas, primeiro das mulheres, a questão do aborto, gente. Quanta mulher, e um detalhe, como o horário está passando, olha para mim. Eu já atendi mulher que fez o aborto, que ela dormia à noite e sonhava com a criança abraçando ela no céu. Eu atendi um rapaz que a namorada dele fez um aborto, ele viu o feto morto com as mãozinhas ensanguentadas, tinha acabado de sair assim, ó. Ele disse, Deus, quando eu fecho os olhos, eu vejo aquela mão gritando, assassino, assassino, assassino. Se pergunta, você já confessou? Já confessou. Qual é o problema? Ele não se perdoa. A mãe chega e fala, será se Deus vai me perdoar? Eu sou assassina do meu próprio filho. Ô gente, desculpa, eu vou ter que falar, azar se o Instagram derrubar a live. Quando eu vejo um político, que eu vou evitar falar o nome, que é tempo de eleição, desgraçado, filho do cão, dizer que aborto é questão de saúde pública e que eu segui companheiro e a mulher não pode ter vergonha de fazer aborto. Filho do Satanás, aborto não é saúde pública, aborto é assassinato e nós não somos donos da vida para matar ninguém. Gente, isso é uma vergonha, gente. Como é que matar uma criança na barriga da mãe é saúde? Como é que trucidar uma criança na barriga da mãe é saúde? Da onde essa anta tirou isso? Claro, né? Mas quem começou a vida sexual com 9 anos estuprando cabrita, e eu pegava essa cabritinha lá em casa. Me ajuda, gente! Aonde vamos chegar desse jeito? Gente, só e outra coisa, eu não estou nem falando por causa da criança que morre na abortada, não. Porque essa criança ela vai para o céu. Ela está unida ao sacrifício de Cristo. Aquelas santos inocentes que Herodes matou tentando matar Jesus. O problema é a dor dessas mães, meu Deus, que vai carregar isso para sempre. E aí, não sei se vocês viram na internet essa semana, a mulher que mais fez campanha para legalizar o aborto na Argentina, o aborto foi legalizado, ela foi fazer um aborto e morreu. O salário do pecado é o quê? Aí você vê o aborto sendo legalizado com 6 meses na Colômbia e deputadas brasileiras como Manuela Dávila comemorando.
Meu Deus, gente, a minha avó fez 110 partos em medicina rudimentar. Minha avó foi parteira. Eu nasci pela manhã. Minha avó salvou 3 crianças com 6 meses, que é grande e pai de família hoje. Se com a medicina rudimentar você salvava uma criança com 6 meses, como é que você pode assassinar a criança com 6 meses, gente? Volta, Jesus, volta. Aonde nós vamos parar desse jeito? O pecado do aborto atrai a ira de Deus na terra, gente. É os pecados que brada do céu. Aborto brada do céu, homossexualismo brada do céu, roubar os pobres brada do céu. Gente, é pecado que brada do céu, que atrai a ira de Deus na terra. Vocês me contam a desgraça que vai virar a Colômbia. Não sei se vocês sabem, eles aprovaram o aborto 6 meses num dia. E isso aí a mídia não contou para vocês. No outro dia, eles aprovaram o quê? Vender os órgãos das crianças abortadas. Além de matar, vai traficar os órgãos das criancinhas que morreram com 6 meses abortadas. Aonde nós vamos chegar, gente? Que mundo nós estamos vivendo? Então eu quero que você aprenda, que você como católico tem que entender que para nós a vida é o que, gente? A vida é sagrada. Quem deu a vida? Quem é o dono da vida? Quem pode recolher a vida? E vou te dizer uma coisa, se você não gostar, que está vendo também, azar que vai ver depois piorou. Se você falar comigo que você é católico e você defende o aborto e defende matar uma criança, vá para a Universal, vá para o Espiritismo, vá para o colo do capeta, esperar esse candidato aí, encontrar com ele no inferno. Porque lugar de católico que defende aborto não é na igreja, é fora da igreja, porque a vida é sagrada. Em nome de Jesus, some da igreja! Meu Deus, Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo vai fazer o que, gente? E eu vim para que todos tenham? Eu vim para que todos tenham? Jesus está do lado da vida. Quem é o pai da morte? Deixa eu te dizer alguma coisa. Pensa. E eu quero dizer, se tem alguma mulher aqui que... gente, eu quero falar isso aqui muito pesado, mas eu preciso dizer. As mulheres que foram casadas, que tomaram anticoncepcional, ou usaram pílula no dia seguinte, por favor, não estou te condenando, procura o Padre Edson e se confessa urgente, porque você pode ter um monte de menino no céu. E na hora que você chegar lá vai estar, mamãe. Os anticoncepcionais, até a década de 90, eles criavam um outro hormônio que impedia a mulher de ovular. A partir de década de 90, eles diminuíram a quantidade de hormônio, a mulher ovula, acontece a fecundação. E na hora que o embrião caminha para fazer a nidação no útero, o útero está com uma camada rala e o embrião morre de fome, sai aquela bolinha de sangue, a mulher pensa que ela menstruou, não, ela matou. Se você pegar a bula de anticoncepcional, está escrito, em caso de fecundação, impede a nidação. Está tendo o mesmo efeito da pílula do dia seguinte. Minha filha, eu disse, o que eu faço? Por favor, vai fazer paternidade responsável, procura alguém que trabalha com método bíblico. Ô, Leila, você sabe trabalhar com método bíblico? Você sabe fazer? Sabe? Conta pra mim. Porque tem um monte de menina e aperta a vida. Você conhece o método bíblico ou não conhece? Então pronto, Leila ajuda você. Levanta as 2 mãos aí, por favor. As 2 mãos! Bem alto, fica em pé, que você é pequenininha. Olha lá, ó. Pode aplaudir, aqueles 2 vão ajudar você. Mas pelo amor de Deus, gente. Gente, pelo amor de Deus, isso é sério. Eu vou contar um testemunho para liberalizar para vocês entenderem. Nós fomos rezar por uma moça uma vez, você viu? Colocamos a mão, a menina caiu no repouso, ela ficou umas 3 horas no repouso no espírito. E de repente ela começou a fazer a gesticulação no repouso, como se ela estivesse dando a luz à criança. E ela era uma moça pagante, eu sei, pagante nem na igreja, era mundano, perdido, o evento no meio da rua. Quando essa moça volta do repouso, a gente perguntou o que ela viu. Ela disse, na hora que eu caí, eu entrei num lugar muito bonito, e ela foi descrevendo, e eu deitei no chão. Nossa Senhora chegou, abriu as minhas pernas e me fez dar luz a 8 crianças, e ela me disse, eu estou levando essas 8 crianças para o céu, que você matou 8 filhos com a pílula do dia seguinte, e essas criancinhas eu estou acolhendo elas hoje, para te dizer que elas vão rezar pela sua conversão no céu. Essa menina não sabia nada, ela não sabia quem era Nossa Senhora, porque ela nunca tinha ido à igreja, era moça da rua. E ela disse isso pra gente. Você está entendendo a gravidade disso? Eu não estou falando isso para te condenar, procura o padre e se confessa. Que você pode chegar no trono do julgamento e ter uma galerinha de criança dando uma piscadinha pra você e falar, mamãe, é papai. Pensa, isso dói, porque nós católicos estamos caminhando fora daquilo que a igreja ensina. Está ficando claro isso aqui? Diga aleluia.
Então, cuidado com o aborto, cuidado com o pílula do dia seguinte, cuidado com essas coisas, porque isso gera culpa. Quando você toma consciência, é capaz que já tem gente aqui que já está ficando com culpa, que eu estou falando, meu Deus, eu não sabia. Você não sabia, Deus não te condena. Procura o padre, se confessa, se perdoe, toque a sua vida. Eu estou te contando que a verdade não é para condenar, a verdade é para libertar. Conhecereis a verdade vos aplauda essa verdade, ela liberta, ela não condena. Segunda coisa que gera culpa, fala comigo, a questão da morte. Repita. Questão da morte. Não vou citar o que Nil falou. A gente pode se sentir culpado pela perda de uma pessoa amada. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Olha para mim. Especialmente você que cuidou de pessoas doentes. Na hora que a pessoa vai embora, você esquece todo o bem que você fez e só recorda de uma coisa que você fez de errado. O demônio faz você esquecer tudo o bem que você fez àquela pessoa, para te recordar que um dia você perdeu a paciência. E a gente começa a remoer. A minha mãe, ela morreu nos meus braços. A mãe dela morreu nos braços dela. 97 anos. E aí eu queria dizer isso para vocês. Muito cuidado, porque quando a gente perde uma pessoa amada, há uma tendência do inimigo ficar recordando aquilo que a gente não foi capaz de fazer. Recordando as nossas pequenas impaciências, os nossos pequenos nervosismos. E aí você começa a se condenar. E o pior é que talvez você envolve num acidente. Morra alguém no acidente, você se sente o quê? Foi por minha culpa que essa pessoa morreu. Quanta gente pode carregar a culpa? Vou lembrar uma coisa, Maíra, que talvez vocês não conhecem, mas vocês vão recordar. Lembra de uma música que diz: vamos, Jesus, passear na minha vida? Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a mim. Cura, Senhor, aonde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, aonde eu não. Você sabe quem é o autor dessa música? Quem compôs ela? Quem, gente? A Zezinho não, o Tom. É ruim. Não é o Padre Maria, não é o Padre Zezinho. A autora dessa música é uma menina de 29 anos, que compôs essa música do velório do único filho que ela tinha, que morreu afogado na piscina da casa dela. E ela compôs essa música no velório do filho. Ela estava fazendo o almoço para o marido trabalhava fora de casa, a criancinha tinha 3 anos, passou de trás dela, ela não viu, caiu dentro da piscina e morreu afogada. E aquela senhora criou uma culpa tremenda, porque a primeira coisa que o marido fez foi: o nosso filho morreu, porque você não cuidou dele. E ela pegou a caneta e disse: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só, lá naquela piscina. Quero voltar lá contigo, vendo que o Senhor estava comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Tantas lembranças me faz adormecer. Sabes que a espada da dor, percebeu agora? Entra em meu ser. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Tantas lembranças eu quero esquecer. Percebeu a lembrança? Deixo um vazio em minha alma, a culpa que ela carregava e em meu viver. Tomas. Deixa eu fazer um diálogo no meu viver. Vai com outro pedaço? Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Quero acordar, que ela não dormia, com tua paz a me aquecer. Essa música foi composta por uma mãe no velório do filho único que ela tinha, gente. Nunca mais se canta essa música no dia. Ela pegou a pior dor que uma pessoa pode passar e transformou a dor em música. Eu pergunto para você: quanta gente já foi curada com essa música? Quanta gente já chorou com essa música? Quanta gente já se emocionou com essa música? Quanta gente já levou Jesus nas áreas mais dolorosas da vida com essa música e foi curado? E o que essa pessoa talvez nunca vai saber, que essa música foi composta pela maior dor que um ser humano tem na face da terra. Porque o marido que perde a mulher é viúvo, a mulher que perde o marido é viúvo, o filho que perde o pai é órfão, e a mãe que perde o filho é a dor sem nome. E para piorar, ela perdeu o único que ela tinha. Quer dizer o que para você? Pegue a pior dor da sua história e transforma ela em canal de cura para outras pessoas. Talvez você não consiga compor música como essa filha compôs, mas você é capaz de cantar, não com cantando, mas com palavras, testemunhando o que Jesus fez e vai fazer na sua vida a partir de hoje. Se perdoe.
Dê uma chance para você mesmo. Entenda que a misericórdia é muito maior do que a sua miséria. Repete comigo: a misericórdia é muito maior que a minha miséria. Fala mais alto. E aí, gente, eu quero terminar com 3 testemunhos para ajudar vocês. Número 1, quero recordar a vocês 2 apóstolos importantes da Bíblia: Pedro e Judas. Quem foi Pedro? O primeiro Papa. Quem foi Judas Iscariote? Fala alto. Olha para nós. Qual é a diferença de Pedro e Judas na Bíblia? Pedro, o pecado dele foi 3 milhões de vezes pior do que o Judas. Ele negou Jesus quantas vezes? Ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Resumindo, Pedro mandou a Santíssima Trindade para o inferno. Judas traiu Jesus quantas vezes? Com um detalhe, com uma boa intenção. Ele queria que Jesus libertasse Israel do poder romano. A intenção de Judas não era ruim, a intenção de Jesus era boa. Qual é a diferença de Pedro e Judas? Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. O arrependimento levou Pedro à vida, o remorso levou Judas ao suicídio. Pedro confiou na misericórdia, Judas se desesperou. A misericórdia levou Pedro à vida, o desespero levou Judas à morte. Diante dos erros da sua vida, diante das traições que eu e você cometemos na nossa vida, contra Deus, contra o próximo, contra nós, você tem a saída de Pedro ou a saída de Judas. A escolha é sua. Se você escolher a misericórdia, seja bem-vindo. Jesus vai te levantar. E ele foi lá, olha que coisa bonita, Jesus foi lá no mar encontrar Pedro. Por que no mar seria? Porque foi no mar que há 3 anos Jesus tinha chamado Pedro. Eu te falei de você, pescadores de... Diz que Jesus acendeu uma fogueira. Por que a fogueira? Porque Pedro havia negado Jesus diante de uma fogueira. Ele estava quentando fogo, como diz o menino. É o fogo que quenta ele, não vai quem quenta fogo, não lembra disso. E quantas vezes ele negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se eu amava? Percebe? Jesus fez uma cura interior no coração de Pedro. E a coisa mais linda, quando Jesus manda Pedro, joga a rede do lado direito. Ele mandou Pedro jogar a rede direito, porque nem pescar muito sabia mais. Joga a rede direito. Diz que Pedro pescou 153 grandes peixes. Quantos peixes, gente? Você sabe o que é 153? Porque naquela época 153 era a quantidade de peixe conhecida de tipo de peixe do povo de Israel, para dizer que a rede de peixe, que é a igreja, vai pescar todos os peixes da face da terra para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa bonita, gente. Jesus estava fazendo uma cura interior no coração de Pedro, porque Pedro não se perdoava. Vocês estão entendendo? Diga aleluia, gente. Mas qual é o detalhe? Pedro ficou remoendo, mas ele acreditou na misericórdia. Judas teve remorso. O remorso levou Judas ao desespero e ele tirou a própria. Percebe a gravidade disso, gente? Segundo, não sei se vocês conhecem o quadro da Santa Ceia, Jesus e os 12 apóstolos, pintado por Leonardo da Vinci. Tem uma história daquele quadro que você precisa saber. Ele conseguiu pintar 10, Jesus e 10, e ficou faltando 2, Judas e João. João era o discípulo, Judas era quem? Ele passando nas ruas de Florença, ele encontra um rapaz bonito, saindo da missa, rezando o terço. Ele bateu no ombro do rapaz e disse: meu filho, não te conheço, meu nome é Leonardo, eu sou pintor. E esse rosto jovial seu, rezando o texto, você vai ser o João da Santa Ceia. Ele levou o rapaz para o ateliê e pintou o rosto do rapaz. Ele demorou 10 anos para achar um Judas. E um dia, passando numa outra cidade, ele encontrou um boteco. E estava dando um quebra-capá no boteco, e faca estourando, e foi no risco, a faca que eu te conheci, seu guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente, pega fogo, cabaré, e aquela bagunça, e tem um cara lá dentro, bebê, meio chapado, e ele bateu no nome do rapaz, não tem nada a ver com sua brigaiada, não, meu nome é Leonardo, eu sou pintor, e essa cara sua de pinguce, e com raiva, é a cara do Judas. Eu falo: que é isso? Não, eu pago você. Deu o cara 20 pratos, o cara, ô beleza, 2 litros de uísque, meteu no bolso, e eu vou lá ver. E o cara foi. E ele pintou o rosto do rapaz. Quando ele pintou o rosto do Judas,
O rapaz estava chorando. E ele disse: meu filho, por que você está chorando? E aquele rapaz olhou para ele e disse: Leonardo, eu estou chorando porque há 10 anos atrás eu estava aqui e eu era João. Me ajuda, porque hoje eu sou Judas. O mesmo João da Santa Ceia é o mesmo Judas. E eu preciso dizer uma coisa para você. Hoje eu estou pregando para você como João. Se daqui a 10 anos você me encontrar na rua, bêbado, drogado, na gandaia, e eu for Judas, compete você fazer duas coisas. Número 1, apontar o dedo e dizer: tá vendo? Essa peste vivia na igreja. Olha aí, ó, com o rabo cheio de cachaça na rua. Ou compete você estender a mão e dizer: Eudes, levanta. Eu estava naquele encontro que você pregou há 10 anos atrás. Você era João. A unção de Deus está em você. Fica de pé, porque eu converti graças a uma pregação sua. A nossa igreja está cheia de gente que estava apontando o dedo para onde a gente caiu. E tem poucos para estender a mão e nos ensinar a levantar. Eu vim dizer para você que o dedo de Jesus não está apontado para onde você caiu. Jesus nos trouxe aqui como pregadores para estender a mão para você e dizer: levanta, você é filho amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu amado sangue de Jesus. Eu preciso dizer, eu não sei quantas vezes você errou, e talvez tem gente aqui com o coração destruído. Você é de igreja, você é de caminhada, mas você caiu, você falhou, você errou, e talvez seu coração estava destruído hoje aqui. Jesus nos trouxe aqui para dizer que Ele está dando uma segunda chance para você. Hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de você se perdoar, aceitar a misericórdia na sua vida e começar uma nova história em nome de Jesus. Estão entendendo? Diga amém, gente. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, uma piscadinha 47, diga para ela: a misericórdia é maior que a sua miséria, criatura. Fala para o outro irmão do lado aí: a misericórdia é maior do que a sua miséria. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus, gente. Glória a Deus. Olha, eu não vou citar mais nada do roteiro, só vou citar mais um testemunho. Preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Para você ser curado, é necessário você fazer o que você lhe fez, que é perdoar o próximo, mas é necessário você perdoar você mesmo. Cadê a Rafael? Maíra, deixa eu te pedir um favor, desliga essas duas câmeras para mim aqui. Azar de quem está assistindo lá. Tá gravando? Ah, então não tira do meu celular, você que está transmitindo, porque vai me xingar no Instagram depois lá. Porque esse trem aqui é medonho. E eu não gosto de falar isso aqui com gravação ao vivo, não é bom deixar por uma surpresa. Tem senha seu telefone? M de Maíra. De Maria. Não? Pode arrancar esse trem aí. Acho que só o seu livro deve conhecer isso aqui. Mas vocês vão ficar felizes. Tira esse trem, Miriam. Arranca daí. Mas isso aqui eu preciso falar com vocês. Houve 3 santos na história da igreja: Agostinho, Tomás de Aquino e São João da Cruz, que discutiram muitos e muitos anos. E eu quero rezar com vocês com isso aqui: qual era a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Por quê? João 13:1, toda quinta-feira santa. Como é que começa? Vocês lembram? Repete comigo: tendo amado os seus que estavam no mundo. Força! Até o extremo os amou. Repete agora só vocês. 1, 2, 3. Tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo. Santo Agostinho falou assim: se Jesus é 100% homem, o amor dele é perfeito. O que é perfeito não é o extremo. Se ele é 100% Deus, o amor dele é infinito. O que é infinito é o extremo. De onde São João tirou isso? Santo Agostinho meditou nisso 30 anos. E ele foi descobrir essa verdade com um grupo de crianças. Não vou contar para vocês aqui porque é muito rápido, mas a descoberta que ele fez foi o seguinte: ele perguntou: quem matou Jesus? E a criança disse: foi o pecado. Mas o pecado pode matar Deus? Por acaso o pecado é mais poderoso que Deus? Sim ou não? Claro que não. Quem matou Jesus? Foi um soldado romano. O soldado pode matar Deus? Quem matou Jesus? Foi o povo judeu. Mas o judeu é mais poderoso que Deus? E uma criança respondeu para ele: padre, quem matou Jesus foi o amor. Ele me amou tanto que não foi os pregos que o manteve na cruz, mas o amor que ele tinha por mim o segurou no alto da Santa Cruz. Aprenda uma coisa:
O pecado não podia matar Jesus, a morte não podia matar Jesus, o judeu não podia matar Jesus e nem Pilatos, porque Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Se eu pedir ao Pai, ele me manda 400 legiões de anjos para me defender. Se um anjo faz um regaço, imagina 400 legiões. O que matou Jesus foi o amor. E Santo Agostinho chegou à conclusão: uma gota do sangue de Jesus salvava toda a humanidade. Mas ele foi até a cruz e derramou a última gota para que ninguém duvidasse do seu amor. Aplauda essa verdade. Você vale cada gota do sangue de Jesus. Aleluia. Bonito, não? Aí São Tomás vem e dá uma raquetada em Santo Agostinho. Não. Na cabeça de São Tomás era assim: quem ama, aceita morrer. O amor suporta a morte. Uma mãe é capaz de dar a vida pelo filho, sim ou não? Então São Tomás dizia assim: quem ama, aceita a morte. Quem ama, suporta a morte. Mas quem ama, não tolera a ausência. O amor suporta morrer, mas o amor não tolera ficar ausente do amado. Aí São Tomás dizia: portanto, a cruz não é a maior demonstração do amor. A maior demonstração do amor é a Eucaristia. A cruz é a prova que Ele nos amou. A Eucaristia é a prova que Ele continua nos amando. A cruz é o cálice da dor. A Eucaristia é o cálice do amor. A cruz é o martírio da dor. A Eucaristia é o martírio do amor. Ele nos amava tanto que Ele suportou a morte. Mas quando Ele não aguentava ficar ausente, em cada Eucaristia se faz pão para entrar dentro de cada um de nós. Porque o amor suporta a morte, mas o amor não tolera a ausência. Bota a mão, disse Jesus: Ele não tolera a ausência. Bonito, né? Aí vem São João da Cruz e dá uma raquetada nos dois. Aí é cruel, gente. Olha o pensamento. Não é a cruz e não é a Eucaristia. A maior demonstração... Cadê os trem que eu pedi a vocês? Tá. A maior demonstração do amor de Cristo pela humanidade é o lava-pés. Eu vou sair. Ah, não, a cama. Misericórdia. Alguém perguntou ao São João por que o lava-pés, e ele dizia assim: a coisa mais linda que eu já ouvi. Quando o demônio tentou Jesus, o demônio mostrou a humanidade inteira para Jesus. Falou: Jesus, eu sou prostrado diante de mim. Tudo isso era teu. E Jesus disse ao demônio: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mas no lava-pés, a Bíblia diz que o demônio entrou no coração de Judas, e Jesus foi capaz de ajoelhar aos pés de Judas, com Satanás no coração. E Jesus lavou os pés de Judas com o diabo no coração, porque Jesus aceita ajoelhar aos pés do diabo, mas não aceita perder uma alma para o diabo. E São João da Cruz dizia assim: Jesus, dá uma olhada para o selito. Aprenda uma coisa, Satanás: você é tão burro que você não sabe tentar. Se você dissesse para o selito: Jesus, o Senhor ganhar o selito, o Senhor tem que estar de joelho nos meus pés, você teria o Criador do mundo de joelho aos seus pés. Porque Jesus aceita ficar de joelho aos pés do diabo, mas não aceita perder você para Satanás. Aplauda esse Jesus, aplauda. Ele não aceita te perder para o demônio. Aplauda esse amor apaixonado de Jesus. Meu irmão, vou dizer para você, seja qual for a culpa que você carrega, o pecado que você carrega, e ainda que você estivesse aqui com o demônio no coração, Jesus é capaz de lavar os seus pés, porque Jesus não aceita perder você por demônio. Você é o maior tesouro de Jesus nessa terra. Pare de se condenar, pare de se culpar. Além de valer o sangue de um Deus, além de estar no altar por sua causa, em cada missa por sua causa, de fazer pão por sua causa, ainda que você tiver com o diabo no coração, Ele é capaz de lavar os seus pés com o diabo no coração, porque Ele não aceita perder você por demônio. Eu digo para você que nessa início de tarde está quebrado da sua vida todo espírito de condenação. Se nem Jesus te condena, Satanás não tem autoridade para te condenar pelos seus erros do passado, que você já foi comprado com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi comprado por esse sangue. Você foi comprado por esse sangue. Só que olha aqui para mim. O que nós vamos fazer aqui, Maíra, dá pausa esse trem, tira esse trem aqui da frente. E são 3, você conseguiu? Você me arruma 3 cadeiras aí, profeta. Isso, eu até peço que você fique sentado em